Sabia que pode existir mais de uma causa relacionada a edemas de membros inferiores? Pois sim. Já já eu vou passar para vocês como isso acontece, quando isso acontece e principalmente como virar a página do conflito e chegar a resultados. Bom, muitas pessoas têm retenção de líquido, muitas pessoas têm já uma idade avançada, muitas pessoas são sedentárias e isso tudo que eu falei acaba atribuindo ao inchaço nas pernas ou ao edema de membros inferiores. Mas, dentro do que nós estudamos, nós conseguimos entender que tudo faz parte de um processo de estratégia biológica do nosso organismo. Inclusive, não é necessário que você seja sedentário, não é necessário que você tenha talvez um sobrepeso, não é necessário que você tenha fatores de risco, enfim e tal. O que é necessário é que você tenha pendências biológicas, tá? Por isso que você, às vezes, pode ser um atleta e ter edema de membros inferiores, um inchaço nas pernas. Ou você pode ser uma pessoa que não ingere muitos alimentos que contenham sódio ou sal em si, propriamente dito, e mesmo assim tem os edemas de membros inferiores, o inchaço nas pernas. E tem pessoas que falam assim, olha, quando eu viajo, minhas pernas incham. Ou quando chega o final do dia, minhas pernas incham. O que é que está por trás do edema dos membros inferiores? O que é que está por trás do inchaço nas pernas? Bom, nós temos que primeiramente lembrar qual é a função dos nossos membros inferiores. Ah, Dailton, isso é muito fácil. Sim, só que nós precisamos pegar essa função para acoplarmos com o sentido biológico. Então, a função dos nossos membros inferiores é de deslocamento, né? A função de levar-nos de um lugar para o outro, seja para buscar alimento, seja para um relacionamento, seja para qualquer situação, mas o fato é deslocar-se. E deslocar-se pode ser real, simbólico, imaginário, virtual. Quando você tem situações importantes acontecendo e a sua percepção capta tudo isso, você pode viver algo de forma real, você pode viver algo de forma simbólica, virtual, imaginária, não importa a origem da sua vivência, da sua experiência. O importante para o cérebro é se aquilo foi impactante, se aquilo foi inesperado, se aquilo foi chocante para você, ele vai criar um registro e esse registro vai ser com uma conotação real. Não importa o contexto que tenha acontecido. O que importa para o cérebro é todo choque é registrado como real. E é a partir disso que você vai ter reações. E aí os edemas de membros inferiores nada mais são do que reações do nosso organismo. Quais reações são essas? Bom, eu disse que os nossos membros inferiores têm uma função primordial de deslocamento. Então, todas as vezes que eu preciso ou quero me deslocar, seja ele de qualquer natureza, eu estou fazendo um concurso para mudar, para assumir em outra cidade. Eu estou mudando de cidade para minha vida também mudar. Eu estou mudando de cidade para tentar um novo emprego. Eu preciso mudar de cidade, mas eu não consigo. Então, são todas situações onde você pode viver contextos que possam ser chocantes. O que está por trás? Olha, tem duas possibilidades. Aí eu preciso, se isso está acontecendo com você, é importante que você identifique se você percebe que ele fica com uma coloração meio avermelhada, meio roxeada. Isso significaria que tem uma dificuldade ali do retorno venoso. Ou se de repente ele fica inchado, mas não tem diferença de coloração nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser tanto da circulação sanguínea quanto da circulação linfática. E aí eles têm alguns detalhes diferenciados. Então, se os membros inferiores dessa pessoa, que seja você ou o seu paciente, eles mudam a coloração, ficam um pouquinho mais escuros, um pouco mais arroxeados, enfim, isso está relacionado ao sistema circulatório sanguíneo. Se ele somente gera um inchaço, mas não tem mudança de coloração, isso nos indica que seja do sistema linfático. Beleza. Então temos essas duas possibilidades. Os dois sistemas circulatórios que eu citei, tanto o linfático quanto o sanguíneo, eles são derivados de um único tecido embrionário, o mesoderma novo.
E o Mesoderma novo, ele tem conotações relacionadas à impotência ou desvalorização. Então, desvalorizações. Pode vir de mim mesmo, eu não posso, eu não consigo. Pode vir de outra pessoa, você não pode ou você não consegue. Enfim, pode estar relacionado de dentro para fora, de fora para dentro. Só que tem que ser uma situação impactante, inesperada e dramática. Ou seja, tem que ser um choque para você. E aí, eu disse para vocês que nós precisávamos lembrar sobre a função dos membros inferiores, que é deslocamento. Quanto mais distante, quanto mais próximo do pé, mais forte é essa questão de deslocamento. Quanto mais distal que nós dizemos, mais essa função está aprimorada. Quanto mais próximo ao quadril, é uma função mais grosseira, digamos assim. E quanto mais próximo do pé, é uma função mais aprimorada. O que mais você pode contar, Dailton? Olha só, nós precisamos perguntar para essa pessoa que tem inchaço nas pernas ou edema de membros inferiores, mais tecnicamente falando, quando é que esses sintomas começaram? Essa informação ela é riquíssima para a gente localizar o fator causal. Preciso saber quando é que esses edemas começaram. E aí a pessoa de repente vai me contar há um mês. Esses edemas começaram 6 meses. Enfim, cada pessoa tem a sua história particular. E é a partir dessa história particular, dessa data particular, é que nós vamos perguntar para essa pessoa. E o que é que aconteceu pouco tempo antes do início dos sintomas? Se ela falou que há um ano essas pernas dela vêm apresentando edemas, nós vamos perguntar, e o que aconteceu há pouco mais de um ano atrás que foi chocante para você, que mexeu com você, que te deu um chacoalhão mesmo, que foi impactante, inesperado e com um contexto dramático. E aí essa pessoa, de repente, vai nos contar uma história ali que mexeu com ela. Eu preciso identificar se essa história realmente foi inesperada, porque muitas vezes as pessoas contam histórias impactantes. Eu preciso saber se também foi inesperada. Quer ver só uma história impactante, mas não inesperada? Uma pessoa perdeu um amigo, um ente querido, porque essa pessoa estava doente, estava com uma doença grave e ela não resistiu e acabou morrendo. Então, olha só, foi impactante? Sim. Foi dramático? Sim, mas não foi inesperado. Por que não? Porque essa doença grave, ela foi avançando aos poucos, foi indo, essa pessoa não resistiu. Então, o que acontece? Eu tenho ali um drama, eu tenho um impacto, mas eu não tenho o fator inesperado. Então, essa história, apesar de todo o contexto, ela não faz parte do fator causal. Para que faça parte do fator causal, eu tenho que ter o elemento inesperado, tá? Inesperado, nesse caso aí, valeria até a pena investigar se o diagnóstico, quando essa pessoa recebeu o diagnóstico de uma doença grave, daquele amigo, daquela pessoa e tudo e tal, e se isso não foi impactante, inesperado e dramático. Olha, eu sempre investigo, quando a situação está faltando apenas esse elemento do inesperado, eu investigo se o diagnóstico, como que a situação aconteceu antes, porque isso tem muito a ver. Às vezes você só dá uma trilhada no conflito, anda um pouquinho nos trilhos do conflito e chega no fator causal. Então nós precisamos identificar esse fator causal. Identificado a história, o fator causal, eu preciso de mais elementos que estejam nessa história. Como, por exemplo, eu disse para vocês, a história, o sentimento é em questão a deslocamento. Porque deslocamento é a função dos membros inferiores. E o sentido biológico do tecido embrionário envolvido é desvalorização. Então, peraí, além de ser impactante, inesperado, dramático, eu tenho que ter ali presente um forte sentimento de desvalorização em deslocamento. Ou eu não consegui sair do lugar que eu estava, ou eu não consegui chegar ao lugar que eu gostaria de estar. Então existe ali uma questão de deslocamento. Eu tenho que ter esse contexto dentro da história, de que a situação gerou um forte sentimento de desvalorização associado a um deslocamento. Eu não consegui, eu não podia, eu não fui capaz de me deslocar para chegar aonde queria ou sair de onde eu não queria.
tá? O importante é isso, é o deslocamento, tá? E por isso que é importante, mais uma vez, a gente bater na tecla aqui que nós temos que escutar a história de cada paciente. Cada história é individual. Então, se aparecesse hoje no consultório 10 pessoas com queixa de edemas em membros inferiores, seriam 10 histórias diferentes. 10 histórias muito impactantes, inesperadas, dramáticas, que geraram sentimentos de desvalorização em um deslocamento. Só que cada um com sua história. Ali nós teremos homens, mulheres, pessoas que são casadas, pessoas que são solteiras, pessoas que têm filhos, pessoas que perderam filhos, pessoas, enfim, tem tanta história. E dentro desse contexto histórico é que vão estar inseridas todos esses elementos que eu falei para vocês. Então, olha só, a partir desta identificação do fator histórico, opa, isso está claro para a pessoa? Um modo de você saber disso, faça a seguinte pergunta. A pergunta não, faça a seguinte observação seguida de uma pergunta para o paciente, tá? Você reconte a história que ele te contou. Então, vamos chamar de João, tá? Então, seu João, o senhor está me dizendo que essa situação, essa história que o senhor contou foi chocante e isso deixou o senhor com sentimento de desvalorização em deslocar-se? Isso faz sentido para você? Então, olha só, eu fiz uma observação seguido de uma pergunta. Por quê? Porque eu quero que ele tenha clareza sobre o fator causal. Ele me contou a história, eu sei que está ali o fator causal, só que eu quero que ele escute tudo o que ele me contou. Tudo o quê? Tudo filtradinho nos pontos fortes que eu citei para vocês aqui. O que foi a situação impactante, inesperada, dramática? Onde que nesse trecho da história tinha a questão de deslocamento? Onde no trecho dessa história tinha a questão do sentimento de desvalorização? Olha, e aí o senhor falou que não daria conta daquilo. Foi ali que gerou um sentimento de desvalorização. Ou, por exemplo, foi ali que o senhor escutou alguém dizer que o senhor não daria conta de tal situação. Foi aí que veio o sentimento de desvalorização. Entendem que eu vou trazendo uma clareza, porque às vezes o paciente está tão mergulhado na própria história e ele fica mais preso ao drama do que no contexto geral que está levando a reações biológicas que serão chamadas de sintomas e que nesse caso do que nós estamos abordando hoje, edema de membros inferiores, tá? Então é muito, muito, muito importante escutar o paciente com todos os seus sentidos, não somente com os ouvidos, para que você consiga captar todas as informações necessárias para elaborar um excelente tratamento, tá? E quando a gente fala tratamento, é tratamento de verdade, é tratamento para colocar ponto final. Bom, por quê? Porque nós estamos indo atrás do fator causal. O fator causal, como eu disse para vocês, é a peça mais importante, é a peça que nós temos uma atenção especial. E aqui, quando a gente começa a escutar o paciente, o que aconteceu? Antes de iniciarem os sintomas, opa, aqui eu estou perguntando, onde está o fator causal? Porque a causa precede o sintoma, isso é uma lógica. E às vezes o profissional de saúde só fica perguntando, quando começou? Beleza, fala assim, há 6 meses atrás, tá. Não pergunta mais nada. Não pergunta mais nada. Então, peraí, como é que estava a vida dessa pessoa antes de iniciarem os sintomas? Estava um turbilhão ou estava serena, tranquila, tudo sossegado? Como é que isso interfere demais? A nossa percepção muda a nossa biologia. Isso nem sou eu quem estou dizendo. Estou pegando emprestado aqui as palavras de um cientista renomado mundialmente chamado Bruce Lipton. Ele é autor de vários livros e é um mestre na área da biologia. Ele é um grande pesquisador na área da biologia. Lá dentro de um livro que ele escreveu, um dos primeiros livros que eu li dele, chamado A Biologia da Crença, onde ele fala que quando você toma consciência da percepção, você é capaz de comandar a sua biologia. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós podemos ter o acesso aos nossos processos de resolução de conflitos biológicos.
que eu quero dizer aqui? Sobre as enfermidades, sobre os sintomas, sobre o que é dito de doença. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Existem pesquisas que sustentam tudo que eu estou falando aqui para vocês. Não é o Adailton sonhou, vai começar a falar algumas coisas, enfim e tal. Não, o Adailton leu, estudou o que os cientistas estudaram e comprovaram para depois ele falar, tá? Então, acompanha a gente, fiquem tranquilos, porque tudo que você aprende aqui no canal vem de algum lugar, vem de uma pesquisa, vem de uma informação com a fonte séria. A partir do momento que você identifica o fator causal, é chegado o momento de fazer alguma coisa com isso, porque senão se torna apenas uma informação. Uma informação pode mudar muita coisa? Ou pode, mas ainda eu não sei se essa pessoa, o que ela vai fazer com essa informação. Então, pode e não pode, fica naquela gangorra. Mas nós queremos aqui direcionar para que tudo caminhe para uma resolução. Então, e como eu disse, uma informação, uma única informação pode mudar? Claro. Se eu sei de onde veio, tem muita gente que toma providências imediatamente. Se eu sei qual é o fator causal, eu posso... Quer ver, por exemplo? Eu posso olhar minha conta de água todo mês e ver que eu estou consumindo o mesmo tanto, mas a conta está vindo cada vez mais alta. Então eu falo, puxa, mas eu não fiz nada de diferente. O consumo de água está mostrando na leitura que aumentou e, logicamente, o valor cobrado aumentou. Então eu posso pensar, qual é a causa disso? Qual é a causa? Porque eu continuo fazendo as mesmas coisas e eu não aumentei o consumo, é que na leitura aumentou o consumo e a conta, logicamente, aumentou. E aí eu posso, de repente, fazer uma investigação sobre o fator causal. E eu descubro um vazamento. Agora, não é porque eu descobri o vazamento que automaticamente eu tomo uma atitude. Tem pessoas que vão tomar uma atitude a partir de uma informação e tem pessoas que vão apenas ter uma informação. Vão passar adiante, né? Você acredita que minha conta de luz aumentou? Tem uma infiltração lá em casa. Ah, é? É. E parou por aí. Então entendem que eu identificar o fator causal é apenas um dos caminhos para que eu chegue para uma resolução. Então o que é que eu faço? O que eu preciso ter de ação para virar a página, acabar com esse fator causal? Bom, se você identificou todo esse contexto que eu disse para vocês, olha só, sentimento de desvalorização gerado a partir de um não conseguir ou não ser capaz de deslocar-se. E a partir dessa reação precedeu o impactante, inesperado e dramático. Pronto. Então você tem todas essas informações. O que você precisa fazer? Oferecer à pessoa ou a você mesmo, se você é o paciente, atividades que gerem sentimentos, o contrário do que você registrou. Como assim? Você registrou o sentimento de desvalorização. Então, quais são as atividades que você faz a partir de já que geram em você sentimentos de valorização? Por quê? Porque nós queremos criar novos registros. Não só queremos criar novos registros, mas nós queremos que todos esses registros sobreponham o registro anterior. E o registro anterior é de uma situação impactante, inesperada, vivido de uma maneira dramática e que está fazendo seu corpo reagir. Então é exatamente isso. Só que antes de falar quais são as atividades, eu falei que eu daria para vocês a diferença de sistema linfático e sistema sanguíneo. Por quê? Porque eu posso ter um edema a partir de um ou de outro. O sistema sanguíneo, os assuntos são relacionados à família. Família, sangue. Então toda vez que eu tenho edema de membros inferiores com uma diferença de coloração, ele fica mais arroxeado, esse aí é o sangue venoso com dificuldades em ter o seu retorno. Então o que acontece? Ele acaba tendo um edema de membros inferiores, um inchaço das pernas. E se naquela situação impactante, inesperada, dramática, onde eu não pude ou não consegui me sentir desvalorizado em deslocamento, isso ainda agora acrescenta o fator família, um deslocamento, e isso tem a ver com família. Então, de repente, pode ser que eu fui morar fora e nunca mais consegui voltar, ou até o momento não consegui voltar para perto da minha família. É deslocamento, tem a ver com família. Ou ao contrário, eu não vejo a hora de sair, mas não tem jeito, eu não consigo sair dessa família.
enfim, todo aquele contexto dramático, chato de um membro da família querer ir embora, mas não poder ou não conseguir. Ou você gostaria que alguém da sua família fosse embora, ou alguém da sua família viesse para perto. Então são todos contextos relacionados à família, à desvalorização, deslocamento, mas tem que ter o fator impactante, inesperado e dramático. E o sistema linfático? O sistema linfático ele está mais relacionado como se fosse um pequeno faxineiro do nosso organismo. Esse pequeno faxineiro é porque a linfa ela recolhe pequenos subprodutos do organismo e esse é o trabalho. Então, eu não vou ter nos meus membros inferiores uma diferença de coloração. Eu terei apenas um inchaço, só. Então, olha só que interessante. Um edema de membros inferiores com coloração me indica que pode ter assuntos ali relacionados à família. Um edema de membros inferiores sem coloração indica que eu posso ter ali uma deficiência, né? Uma reação do sistema nervoso autônomo ali, gerando uma dificuldade no sistema linfático. Então, pessoal, a partir dessas duas informações, agora vale a pena. Quando você escuta a história do seu paciente, tem família no meio? Opa, não tem família no meio? Eu já sei que é linfático. Então, são situações que você vai ter que escutar o seu cliente, o seu paciente ou alguém que você esteja tratando ali. Você vai precisar escutar. Por quê? Porque a história dessa pessoa diz muito sobre o contexto, sobre a participação da nossa percepção. Agora chegou o momento de contar para vocês. Então, quais são as atividades que eu posso indicar ou se eu sou o próprio paciente, que eu posso fazer, que eu posso realizar para que eu consiga virar a página do conflito? Então, quais são as atividades que me fazem hoje, aqui no tempo presente, me sentir potente, valorizado? Como é que eu me sinto valorizado? Pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser na vida social, pode ser no lazer. Enfim, há tantas situações. E a questão é, o que eu faço que tem a ver com deslocamento, onde eu me sinta valorizado? Então, eu saio da minha casa e vou visitar pessoas. Eu saio da minha casa e vou fazer uma boa ação. Ou quando eu volto para casa, eu faço isso, isso e aquilo. Então, como é que eu associo ações do dia a dia que tem a ver com valorização ou autovalorização associado com deslocamento?